Então, vamos falar sobre o seu mapa de nascimento. Muito interessante, né? Mas antes de começar a apresentar o mapa, eu quero conversar contigo um pouquinho sobre algo que eu tenho aprendido nos últimos tempos que fez muito sentido para mim, e aí eu quero dividir contigo. Eu vou compartilhar aqui a tela que vai aparecer. Deixa eu mostrar aqui. É aqui. Olha só. Aqui que a gente está, né? Olha só que lugar lindo, né? Deixa eu botar aqui, ó. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que a gente está no planeta Terra, né? A gente sabe também que o planeta Terra é o planeta do amor. Todo mundo que está aqui, uma grande lição que todos nós vamos aprender é aprender a amar, né? E aí tem duas palavrinhas assim que nos ajudam muito, que é amar com desapego, né? Então, assim, viver de forma com amor e desapego. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, ó. O que que a gente também sabe, ó? A gente também sabe que a gente chegou aqui, que a gente vai ficar aqui por um tempo e que depois a gente vai embora. O que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, aí existem inúmeras explicações. E tem aquela que faz mais sentido com o nosso coração, que a gente se sente mais confortável, mais confiante, a gente se apega àquilo, né? Então, cada um de nós tem alguma crença em relação a isso. Mas, independente do que a gente acredita, o que que a gente sabe? Que a gente chegou, que a gente vai ficar aqui e que a gente vai embora. E o que que a gente sabe? Que nesse período que a gente está aqui, o planeta Terra é também considerado como um grande hospital-escola. Mas em que sentido? Que aqui a gente, todo momento a gente está se curando e também curando outras pessoas. Então, nos nossos relacionamentos existe também essa troca. E é também escola, porque a gente está sempre aprendendo e também está sempre ensinando. Então, não importa, a gente sempre tem algo para ensinar para alguém. Às vezes a gente ensina sem ter a arte do ensino, né? Mas às vezes as pessoas aprendem com a gente do nosso jeito de ser, nosso jeito de lidar com as situações, né? E é um hotel 5 estrelas porque aqui a gente vive em sociedade. Então a gente também, em momentos a gente serve com o nosso trabalho, né? Às vezes até na nossa casa a gente serve na nossa família e também a gente é servido. Existe também essa. A gente não pode só servir, como também a gente não pode ser só servido, né? E a gente também sabe que aqui a gente está de passagem. A gente vai ficar um período aqui, né? Esse período a gente nunca sabe quanto é, né? E nesse período que a gente tiver aqui, o que que a gente, as três grandes coisas que a gente tem que fazer? Evoluir, servir e também curtir. Porque o curtir aqui também ele entra como importante. A gente foi feito também para usufruir a vida. Não é só trabalhar e não é também a gente ser tão abnegado a ponto da gente só ficar no processo de evolução e não curtir as coisas que estão acontecendo, né? Então é uma dinâmica que acontece tudo junto e misturado, né? Uma outra coisa também que eu achei muito interessante que eu vou compartilhar aqui é a próxima tela. Deixa eu ver. Trancou? Vamos lá. Aqui, olha só. O que que fala aqui, ó? Na nossa existência, a gente não tem, às vezes hoje em dia se fala muito assim, ah, qual é o teu propósito, né? Qual é o propósito da minha vida? Mas não existe um só, né? Existe um propósito maior de todo ser humano, que é o quê? A gente evoluir com aquelas duas palavrinhas, com amor e desapego. E com amor até a nós mesmos. Porque às vezes a gente se cobra, né? Ah, naquela época eu agia assim, agia errado. Mas eu agia assim porque é o que eu dava conta naquela época. Hoje eu já penso diferente, eu ajo diferente. E o desapego aqui é o desapego tanto de coisas, quanto de ideias, quanto de pessoas, né? Porque às vezes a gente não é apegado a coisas, mas a gente quer que sempre seja do nosso jeito. Então, estou sendo um pouco apegado, né? Então, esse é o propósito maior de todos. Existe o propósito menor, que o propósito menor é uma dor no mundo que cutuca a gente, né? E esse aqui, todos nós temos algo que incomoda especialmente a gente. Tem pessoas que é relacionado a animais, né? Tem pessoas que é relacionado a crianças, tem pessoas que é relacionado a idoso, a mulheres, a homem, a assuntos relacionados à violência. Então, tem alguma coisinha que dói aqui na gente e que a gente é como se fosse uma causa que a gente tem, né? E a gente trabalhando nessa causa que a gente tem, a gente vai deixar o planeta um pouquinho melhor. Às vezes a gente não vai fazer uma coisa muito grandiosa, de criar uma ONG, né? Mas às vezes a gente já na nossa família, a gente já vai deixar uma sementinha diferente. Por exemplo, uma pessoa que dói muito a questão do preconceito.
ela no lar dela, ela já vai ensinar as filhas dela, os filhos, a não terem preconceito. Então, ela já está deixando aquela sementinha daquilo, deixando o mundo um pouquinho melhor. Uma outra relação aqui ao nosso propósito, nossa existência, são as duas próximas missões, né? A missão 1 é a gente com a gente mesmo. Então, além do propósito maior, além daquela dorzinha, existe a gente com a gente. Então, uma das nossas missões aqui na Terra é a gente se desenvolver, a gente curar nossas dores e expandir a nossa luz. Que todos nós temos luz para expandir. Não é esconder a nossa força, mas é a gente colocar a nossa força no mundo, né? A segunda missão é a gente com as pessoas próximas da gente. Aí entra mãe, pai, irmãos, esposa, filhos, né? Às vezes aquele cunhado. Então, são pessoas próximas da gente que elas estão ali desempenhando algum papel na vida da gente e a gente também está desempenhando algum papel na vida delas. Como eu falei, é sempre uma troca, né? Então, nossa missão é harmonizar esses relacionamentos, né? E agir de uma forma sem esperar em troca. E aí que às vezes a gente fica às vezes, chateado, né? A missão 3 tem a ver com o nosso trabalho, é o nosso servir. Esse aqui é o que mais muda ao longo da vida, porque a gente começa trabalhando numa coisa, conforme a gente vai evoluindo, as coisas vão mudando na vida da gente, já muda outro, e aí dá outro, porque a gente vai acumulando. Existem os nossos dons e talentos naturais, que a gente vai colocar, e existe aqueles que a gente vai aprimorando e a gente vai adquirindo. Então, aqui é a nossa entrega, o nosso trabalho, ele é uma parte da vida da gente. Porque às vezes também acontece que a gente dedica só ali e esquece as outras, né? E a missão número 4 é a missão espiritual, né? Então, esse aqui é o nosso compromisso espiritual que todos nós temos. E aqui está além da religiosidade. É aquilo que nossa relação com algo maior, seja com Deus, o universo, como a pessoa se identifica, né? Mas existe um compromisso e esse compromisso está relacionado com a gente, com o outro e com o todo, né? Então, é viver a nossa essência divina, né? Viver aquela parte de Deus na gente, né? E isso aqui vai acontecendo tudo junto e misturado, né? Então não existe a gente primeiro vou cuidar disso, depois daquilo, né? A gente vai vivendo a nossa vida orquestrando todas essas áreas. Existe, às vezes, determinado momento da vida da gente, que a vida nos chama mais para uma parte. Às vezes chama mais para a questão do trabalho, às vezes chama mais para a questão da família, às vezes chama mais a questão a gente se olhar. Mas isso tudo vai acontecendo, né? O mapa de nascimento, ele traz informações um pouquinho de cada área. É muito interessante isso. Ele não vai trazer separado, mas ele vai trazer assuntos relacionados ao nosso trabalho, relacionados a gente com a gente, relacionados a gente como tratar em relação aos outros. É bem interessante, né? E aí vamos para o próximo passo, né? Me conta, tá animado nesse mergulho que a gente vai fazer em você? Então eu vou parar de compartilhar a tela e agora vamos para o mapa de nascimento.